Há pelo menos um momento na nossa vida que nós questionamos se a forma como estamos a viver está alinhada com aquilo que nós queremos e com a direção que queremos dar à nossa vida. Esse acontecimento ou esse momento varia para todos nós, não é? Porque somos todos diferentes, então vamos ser tocados por momentos diferentes e por episódios diferentes, mas há pelo menos um momento destes e este momento normalmente leva a um grande questionamento. Este questionamento pode partir de causas mais internas ou causas externas, ou até de ambas em conjunto. Causas internas podem ser, como por exemplo, as emoções que se vão acumulando mais desafiantes, como por exemplo a tristeza, a raiva, a angústia, etc. E esse acumular de tensão acaba por nos levar a um pensar de: será que é assim que eu quero viver? Com esta tensão toda, com este mal-estar interno. E depois também podem ser causas externas, como por exemplo uma perda do emprego, uma mudança de país, um relacionamento que acaba, ou uma pessoa querida para nós que parte. No fundo, algo que, como se a vida nos obrigasse a olhar de uma forma nova, a ter uma nova perspectiva. Esse questionamento é o primeiro passo para a mudança. Aliás, é o passo mais importante, quando nós reunimos esse acumular todo e há quase um momento de as coisas não são assim, pelo menos para mim, não tem que ser assim. E este é um momento muito importante. E podemos começar a questionar o nosso dia-a-dia, podemos começar a forma como levamos o nosso dia-a-dia, não é? Desde o acordar até ao deitar, as pessoas com quem nos relacionamos, como nos relacionamos com elas, como nos relacionamos connosco, como é que tratamos o nosso corpo, como é que tratamos a nossa mente, como é que tratamos as nossas emoções. E nós começamos a pensar: a forma como eu tenho levado a minha vida, as escolhas que eu tenho feito, lá está, as relações, como me trato, o meu dia-a-dia, o meu trabalho, são ações e relações que me expandem, ou seja, que me fazem sentir livre e alegre e com vontade de seguir, ou são coisas que me contraem, que apagam a minha luz, que me deixam sem força e que me levam a desacreditar um bocadinho na magia da vida. Neste momento em que começamos a questionar, normalmente surgem mais questionamentos. É quase como se um questionamento leva a outro questionamento e outro questionamento e outro questionamento. Isto é super importante, porque sem o questionamento não há possibilidade de mudança, não é? É o que nos leva a pensar se a forma como estamos a viver está alinhada ou se precisa de ser retocada em um ou em muitos ou em todos os pontos. Só o que é que acontece? Todos nós temos estes momentos de questionamento. Só que como eles trazem uma certa incerteza, não é? Porque nós começamos a questionar e pensamos: ok, não é bem assim que eu quero viver. Então como é que eu quero viver? E como é que eu chego lá? São perguntas desconhecidas. Muitas vezes demoramos tempo a encontrar estas respostas e estas respostas normalmente vêm com o caminhar no processo. Então há um momento aqui crucial, que é o momento em que nós nos sentimos numa estrada desconhecida. No momento em que nos encaramos com este desconhecido, com esta incerteza, com estas novas possibilidades que nem nós sabemos quais são, mas que pelo menos são novas, são desconhecidas, surge aqui uma emoção muito primordial, que é o medo. Porquê é que surge o medo? Porque a nível de sobrevivência, não é, da nossa espécie, os primatas tinham sempre uma necessidade de conhecer os territórios. Então tudo o que era conhecido era seguro. Tudo o que não era conhecido era uma ameaça, porque se nós não conhecemos, vamos pensar muito lá atrás, não é? Por exemplo, na altura dos indígenas e tudo mais. Se nós vamos para um território que não conhecemos, podemos ser atacados, não sabemos o que é que está lá. Então tudo o que é desconhecido a nível da nossa espécie ativa em nós um gatilho
até a nível da amígdala, que é como se fosse a polícia do medo. Então a amígdala neste momento ativa-se e diz: espera lá, eu não conheço isto. Isto é território desconhecido, isto é perigoso. Só que o que é a questão? Ainda nem entramos nesse território, portanto, a nossa mente não precisa de estar no sítio para sentir esse medo, basta imaginá-lo que já se ativa esse medo. Essa resposta de stress, o coração começa a bater, começamos a sentir ansiosos, fica ali uma sensação desconfortável. E depois também há outra questão, que é a nossa mente, quando não conhece, imagina o pior cenário possível, também para a mesma questão, para nos proteger. Então, nós temos que conseguir distinguir o que é um medo que nos protege e um medo que nos bloqueia. Porque, no fundo, quando estamos neste processo de questionamento e de iniciar uma nova jornada, se nós nos agarramos muito às sensações que este medo provoca, acabamos por não iniciar. E é aí que muita gente se trava, porque é difícil, é mesmo difícil acolher estas emoções. Só que todas elas são normais, todas elas fazem parte do nosso sistema e vão estar sempre presentes. Só que aqui a questão é: quem é que conduz a tua vida? És tu ou é o medo? Porque o medo vai lá estar sempre, não é? Nós vamos iniciar um processo, vamos fazer uma nova escolha, vamos ir para um novo trabalho, vamos mudar de país, o que for. Pode ser milhões de coisas, uma coisa nova. Vai sempre haver medo. Mas somos nós no volante ou é o medo? É porque nós podemos ir no volante com o medo ao pendura. Mas se o volante for tomado pelo medo, não vamos. Ele trava e ficamos ali. Portanto, este é um convite para nós abraçarmos este desconhecido, confiarmos neste questionamento, que é o primeiro passo e o mais importante para a mudança. Sem ele não há mudança. E quando eu falo em mudança, quando eu falo em transformação, eu não falo em ser uma nova pessoa, em mudar de vida drasticamente. Eu falo de fazermos escolhas e dar passos que nos aproximem mais da pessoa que realmente somos e que estamos a descobrir que somos. Não é sobre deixar de ser quem sou, mas sim de me aproximar mais da minha verdadeira essência. E sempre lembrar que pôr as coisas em causa e questionar não é perigoso, é sim uma forma de abrir novas possibilidades na nossa vida, ver as coisas de uma nova perspectiva e assim caminhar de uma forma mais alinhada com aquilo que nós somos. Bora lá!